sejam todos bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre os fenômenos de emancipação da alma. Fiquem aí que eu volto já já. Hoje nós vamos falar sobre catalepsia, letargia e morte aparente. São fenômenos semelhantes, mas que trazem as suas particularidades que nós vamos ver aqui. Todos esses temas podem ser encontrados na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da Emancipação da Alma, onde Kardec aborda os fundamentos desses processos de emancipação e explica cada um destes fenômenos. Nesse capítulo nós vamos encontrar que a letargia e a catalepsia derivam de um mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, fisiologicamente, nós não sabemos ainda como acontecem os fenômenos da letargia e da catalepsia, mas sabemos que se trata de fenômenos de emancipação, onde a alma, devido à inatividade do corpo naquele momento, consegue libertar-se temporária e parcialmente desse corpo físico, podendo assim usufruir das suas faculdades de espírito. A diferença entre catalepsia e letargia é que na catalepsia há um enrijecimento muscular. O indivíduo não consegue movimentar-se sozinho, havendo um enrijecimento dos seus músculos. Já na letargia é o oposto, ele não consegue também se movimentar sozinho, mas há um amolecimento dos músculos que nós vamos ver mais à frente em algumas imagens que eu vou mostrar. Os letárgicos e os catalépticos relatam que conseguem ouvir e ver tudo que está acontecendo ao redor do seu corpo físico, mas não conseguem expressar. Isso suscitou uma pergunta de Kardec para os espíritos na questão 422. É pelos olhos e pelos ouvidos que eles têm essas percepções? Os espíritos responderam, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, o cataléptico e o letárgico encontram-se em um estado de transe profundo. Nesse estado, sua alma se emancipa e o espírito tem consciência de si fora do corpo, mas não consegue comunicar-se através do seu corpo físico, porque na realidade ele está a utilizar as percepções da alma. Então ele vê e ouve, mas não pelos olhos e ouvidos físicos. E Kardec na pergunta, por que o espírito não pode se comunicar, ele não pode se exprimir através do corpo físico? Porque a isso se opõe o estado do corpo. Os órgãos físicos estão num estado especial, num estado de transe. O cataléptico e o letárgico não conseguem utilizar os seus sentidos físicos. Daí é que esse estado especial dos órgãos se opõe a que o espírito consiga se comunicar através daquele corpo físico. E Kardec ainda vai acrescentar, os espíritos, aliás, acrescentam que esse estado especial dos órgãos prova que há no homem alguma coisa a mais além do corpo físico, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Por isso que Allan Kardec fala que os fenômenos de emancipação da alma são a prova da existência da alma, porque apesar do corpo inativo, o espírito continua agindo e percebendo aquilo que se encontra ao seu redor. Na catalepsia, a perda temporária dos movimentos e da sensibilidade fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte que a inteligência se manifeste livremente. Então não dá para se confundir a catalepsia com o fenômeno da morte, porque o cataléptico consegue muitas vezes falar, consegue manifestar sua inteligência livremente, porque o fenômeno ocorre apenas em uma parte do seu corpo, diferentemente da letargia, que geralmente ocorre no corpo inteiro. Aí nós temos duas imagens do fenômeno de catalepsia. Como eu disse, é um enrijecimento muscular, mas o cataléptico não consegue movimentar-se sozinho. Essa postura aí dos braços que vocês estão vendo das moças catalépticas foi colocada pelo magnetizador, que é isto aí que está ao lado, e agradecer aí ao amigo magnetizador Wagner Marques por ter me cedido estas fotos do seu
arquivo de trabalhos. Então os braços da cataléptica estão assim porque foram colocados nessa posição e ela não consegue levá-los de volta, não consegue erguer nem abaixar. E há situações em que a catalepsia é tão profunda que você pode se pendurar naquele braço que ele não abaixa. Corre-se o risco de quebrá-lo, mas ele não se movimenta, não sai do lugar. Vou citar aqui alguns outros exemplos extraídos de outras fontes. A irmã Germana Maria da Purificação, que é uma freira mineira que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Ela permaneceu imóvel por 48 horas em estado cataléptico, sendo impossível flexionar o seu braço. Este exemplo é extraído do artigo de Simone Santos de Almeida Silva. Veja que o título desse artigo é uma semiologia das doenças nervosas no Brasil. Isso porque até hoje ainda se considera esses fenômenos como sendo patológicos. Estão classificados como doenças. Kardec foi o primeiro a naturalizar esses fenômenos, entendendo-os como fenômenos de emancipação da alma. No livro O Egito Secreto, do Paul Branton, ele relata, nas suas viagens ao Egito do século XX, um encontro que ele teve com um sensitivo na cidade do Cairo. Esse sensitivo ele conseguia espontaneamente entrar em estado cataléptico e sair também espontaneamente desse mesmo estado alguns dias depois, são e salvo. Ele fazia isso para demonstrações diante de cientistas, de médicos, de estudiosos, para comprovar a existência do fenômeno e comprovar que o ser humano possui mais potenciais dentro de si do que se imagina. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, como a suspensão das forças é geral, ocorre de corpo inteiro, então muitas vezes pode ser confundida a letargia com a própria morte. Isso acontece porque o letárgico não consegue expressar-se. Está aqui algumas fotos, algumas imagens também de letárgicos, cedidas por Wagner Marques. Aí a letargia ela ocorrendo de corpo inteiro. O indivíduo também não consegue movimentar-se e muitas vezes permanece insensível. Você pode tocar na pele, pode furar a pele e ele não sente nada. Na Revista Espírita de 1866, Kardec cita lá o caso de uma jovem da região da Suábia, na Alemanha, que permaneceu letárgica durante 56 horas. Vamos ver aqui alguns exemplos do Evangelho. Primeiro, a filha de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, um fariseu. Jairo vai até Jesus e pede a ele pela vida de sua filha. Senhor, salva minha filha que está muito doente. Jesus vai até a casa dele juntamente com alguns discípulos e lá encontra uma multidão, pessoas chorando, pessoas gritando, porque diziam que a menina estava morta. E Jesus disse, mas a menina não está morta, está apenas adormecida. E as pessoas começaram a zombar de Jesus. Mas ele chama o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entram no aposento da menina e lá ele ordena à jovem que se levante. E a menina volta à vida, se levanta, começa a conversar com os pais. Era uma criança de 12 anos de idade. Um outro exemplo do Evangelho é o filho da viúva de Naim. Jesus estava chegando à cidade de Naim e perto das portas de entrada da cidade, ela encontra um grupo que estava levando um corpo para ser sepultado. Era o filho único de uma viúva. E ela estava muito triste, muito angustiada. E Jesus, então, tendo compaixão daquela senhora, se aproxima dela e diz que o jovem não estava morto, que o jovem apenas estava adormecido. As pessoas se assustam. Jesus se aproxima do caixão, toca o caixão e ordena ao jovem, jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. E o jovem se levanta e passa a conversar com sua mãe. Estes exemplos nós podemos analisar, interpretar como sendo casos de letargia. Jesus sabia que aqueles corpos não estavam mortos, mas adormecidos, ou seja, estavam em estado de transe profundo.
em estado letárgico. Jesus, com seu alto poder moral e fluídico, consegue restabelecer as ligações que ainda não estavam desfeitas por completo entre o perispírito e o corpo físico, e com sua autoridade moral ele chama o espírito de retorno ao corpo físico para dar continuidade à sua existência. Possivelmente, se deixasse aqueles corpos daquela forma, eles iriam desencarnar, porque estavam ligados ao corpo físico apenas por um fio de vida, por um fio de energia fluídica. Jesus então restabelece essas ligações fluídicas e com a sua autoridade moral chama o espírito de retorno ao corpo, fazendo assim, sendo interpretado como uma ressurreição, mas na realidade não era um fenômeno de ressurreição, mas um fenômeno de emancipação. Vamos ver agora o fenômeno da morte aparente. É um estado letárgico avançado que dá ao corpo todas as aparências da morte. Muitas vezes, nesse estado de letargia, que chamamos de morte aparente, o indivíduo às vezes não tem mais o pulso, você não consegue mais sentir o pulso, não sente os batimentos cardíacos, não sente a respiração, tem todas as aparências da morte. No Evangelho, nós vamos encontrar um exemplo clássico, que é o de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que viviam em Betânia, na Judéia. Os três eram amigos de Jesus. Jesus, chegando à casa de Marta e Maria, recebe a notícia de que Lázaro estava morto, já estava sepultado há 4 dias. Jesus então pede para vê-lo, e as irmãs o levam até a sepultura de Lázaro. Chegando lá, Jesus chama Lázaro de retorno à vida. Nestes casos, é bom a gente entender que a morte ainda não aconteceu, porque o retorno do espírito à vida, quando a morte já ocorreu de forma definitiva, não é possível, é contrário às leis da natureza, disse Allan Kardec. Se Jesus conseguiu trazer o espírito de retorno ao corpo, é porque ainda existia ligações fluídicas entre aquele corpo e o espírito. A morte ainda não havia ocorrido de forma completa e definitiva. Jesus então chama Lázaro de retorno ao seu corpo físico e Lázaro sai então da sepultura caminhando, ainda envolto nos panos com os quais ele tinha sido sepultado. Esse é o fenômeno da morte aparente. Agora vamos pensar um pouquinho. Vou deixar aqui para vocês algumas perguntas, algumas questões, para que vocês possam pensar e avaliar seus próprios conhecimentos, ok? Primeira pergunta. Por que a catalepsia e a letargia são considerados fenômenos de emancipação da alma? Segunda pergunta. O que é o fenômeno de morte aparente? Terceira. O que fazer se durante a aplicação de um passe, o paciente entra num desses estados? Quarto, de que forma catalépticos e letárgicos podem utilizar suas faculdades de forma útil para auxiliar a si mesmos e aos outros? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a todos que nos estão acompanhando, agradecer a todos pelos comentários que têm nos enviado. Mandem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. Inscreva-se no meu canal do YouTube, para que você possa ser avisado sempre que houver um vídeo novo. Se gostou deste vídeo, clique em gostei. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre a comunicação através do pensamento. E vamos também mostrar para vocês alguns livros que consideramos interessantes para quem queira se aprofundar e estudar um pouco mais sobre os fenômenos de emancipação da alma. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um beijo no coração.